Fala pessoal, boa noite a todos aí. Vou fazer mais uma live. Semana passada nós pulamos por causa dos feriados e aí teve Sexta-feira Santa. E hoje eu comecei a segunda-feira fazendo uma pergunta para vocês, né? Eu vi lá que algumas pessoas respondendo qual é o primeiro pensamento, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça numa segunda-feira pela manhã. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aí rapidamente. Vamos falar aí uns 15, 20 minutos para quem já conhece aqui o nosso esquema da live. Então as pessoas estão entrando, Fábio, Vanessa, boa noite, Thiago, faz tempo que não te vejo. Então vamos falar aí rapidamente dessa questão, né? Algumas pessoas colocaram lá a resposta da segunda-feira pela manhã, a primeira coisa que vem à cabeça dela, né? Ah, vem uma questão de preguiça. Já é segunda-feira? Pessoal, me dá um feedback aí se o som tá legal, tá? Por favor. Já é segunda-feira? Labuta, trabalho. Tiveram algumas respostas que eu compartilhei aqui, outras eu não compartilhei porque ela se repetia. E eu quero saber de você se tem outras palavras, caso você não respondeu lá. O que vem na sua cabeça na segunda-feira de manhã, né? Na hora que seu despertador toca, ou se você tem um hábito de acordar sem o despertador, você consegue aí acordar de boa. Como que você pensa na sua segunda-feira de manhã? E aí eu quero falar para você que aquilo que você pensa, aquelas palavras que vêm à sua cabeça, que você se comunica com você mesmo, com você mesma, faz toda a diferença no seu dia, na sua performance. E o resto do dia, não só na segunda-feira, o resto da semana, aliás, na terça, na quarta, aquilo que você diz para você quando você acorda de manhã, aqueles pensamentos, eles podem guiar suas atitudes, podem guiar a sua energia, a sua comunicação, o seu jeito de lidar com as pessoas na hora que você chega no seu trabalho, ou você tem que fazer uma videoconferência hoje, né? Tá sempre à distância. Então, essas questões são fundamentais. E o que eu quero destacar aqui para você não é o positivismo exagerado. Vai estar tudo certo, vamos lá acordar segunda-feira como se fosse uma balada, como se fosse... Não. É você jogar o jogo mental. É você dominar a comunicação intrapessoal. Porque muitas vezes nós queremos as coisas externas, queremos convencer as pessoas, lidar bem com os outros, e nós não estamos nutrindo a nós mesmos com um pensamento positivo, com uma mensagem de esperança, ainda mais no tempo atual, no tempo de hoje, né? As pessoas aí, todo mundo conturbado, estressado, brigando a torto e direito. Entra aí nos comentários de qualquer post relacionado a celebridades, a Big Brother, a Twitter, você vai ver aí o pessoal destilando o ódio, o seu ponto de vista. Então, quais são as mensagens que você passa para você mesmo, para você mesma, pela manhã, numa segunda-feira, por exemplo, numa terça-feira, independente do que aconteceu no seu final de semana? Isso faz a diferença. Então, essa comunicação intrapessoal é extremamente importante. Outro exemplo de uma comunicação intrapessoal que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Você está se preparando para uma entrevista? Não sei, coloque aqui uma situação que você está passando, que você gostaria de entender a questão da comunicação intrapessoal. Me ajuda aqui com os exemplos, que eu dou um exemplo específico para a sua situação. Enquanto você digita aí, olha só o exemplo. Vamos dizer que você está à procura de um emprego, de um estágio, ou vai fazer uma entrevista aí subindo de cargo, né, na própria empresa ou numa outra empresa, onde você precisa demonstrar ali a sua maestria, o seu conhecimento, tudo que você já fez, o seu histórico e etc. Como que você se prepara mentalmente para essa entrevista? Uma coisa é você se preparar através do currículo, de algumas técnicas de entrevista, né, que você pode jogar no Google agora e encontrar ali 5, 10 perguntas clássicas de fazer uma entrevista de emprego ou de fechar um negócio. Você trabalha com venda também, uma reunião com o cliente para você fechar. Então, qual é a sua preparação mental para aquela reunião? 10 minutos antes, meia hora antes. Você faz uma preparação do que você vai falar, de quais são as possíveis respostas que você vai ter. Como você se motivar. Você fala para você é foda, você é bom, você vai conseguir.
Vai lá, expõe o seu melhor, sem medo, hein? Agora não é hora. Você dá essa motivação para você? Porque muitas vezes a gente fica esperando uma motivação externa e ela não vai vir. O que vem externo é apenas estímulo. A motivação ela é interna, ela é intrínseca, né? Você tem que ter essa motivação. Então, o que você faz? Qual é a sua preparação mental para isso? Atletas, né? Quais são as preparações mentais que eles fazem antes de uma competição, para ter o foco, para ter a concentração? Tudo isso passa pela sua comunicação intrapessoal. As palavras que você fala para você mesmo, as frases que você fala para você mesmo, o quanto rígida você é com você mesmo, ou até punitivo, né? Se jogando para baixo. Então, isso faz diferença no seu dia a dia. Então, a comunicação intrapessoal para uma entrevista, ela vai conseguir elevar o seu nível de segurança, automaticamente o seu nível de motivação para você ter um desempenho melhor. E agora, se você colocar um exemplo aqui, então, quando você vai falar com um cliente, tem uma reunião para fechar um trabalho com um cliente, e aí esse cliente é um cliente difícil ou é um cliente que você está vendo pela primeira vez, você tem que se preparar mentalmente para esse cliente. Pensar na estrutura da conversa, no que falar, no como sair, deixar algumas cartas na manga. Isso faz total diferença na sua apresentação, ao falar em público, por exemplo, ao delegar algo para a sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus liderados. Então, essa comunicação é a primeira quando nós falamos em comunicação, em se comunicar com os outros, em se preparar com os outros. E saiba que você pode ser o seu maior apoio ou você pode ser o seu maior vilão. A sua comunicação intrapessoal, quando não é bem feita, quando você repete cenários negativos para você, primeiro, a ansiedade sobe, instala a ansiedade lá em cima. Segundo, a chance de você escolher atitudes erradas para aquele momento é muito grande, porque você está dando um comando para o seu cérebro. E o nosso cérebro ele só trabalha através de comandos, né? A nossa mente ela trabalha através de comandos. Então, um exemplo, o não, fugir, ele não entra como um comando. Vou dar um exemplo, né? Exemplo clássico, não pense no elefante rosa. O que você faz? Tenta buscar na sua memória um elefante rosa. É lógico que se você for lá na natureza, você não vai encontrar. Mas se você for naquele desenho, né, divertidamente, tinha um elefantinho rosa que ajudava a menina, né, que era o brinquedo dela de estimação. Então, olha só, o nosso cérebro, ele não entende esse não, ele corta. Ele vai direto no estímulo. Então, quais são os estímulos que você está dando para você mesmo, para você mesmo? Esses estímulos vão guiar as suas atitudes no nível inconsciente, muitas vezes. É automático, vai que vai. Você segue isso. Existe uma questão aqui que nós chamamos de profecia autorrealizável. Já ouviu falar essa? Dá um oi aqui para mim, um ok, se você já ouviu falar. Se você não ouviu, se comunica comigo aqui no chat, por favor. Isso mesmo, profecia autorrealizável. Você já viu aquela pessoa que ela tem aí, eu vou dar o nível de pensamento negativo, onde ela se bloqueia, onde a comunicação intrapessoal com ela não tem bons resultados, não tem um impacto positivo? E aí ela chega assim, ela fala, né, pra ela, acho que não vai dar certo esse negócio não. Antes mesmo de se expor à experiência ou de fazer algo. Então ela tem um cliente para atender, acho que não vai fechar. Pelo jeito que a pessoa respondeu o e-mail, eu acho que não vai fechar. Porque a pessoa foi meio seca comigo na hora da resposta para marcar uma reunião. Isso alimenta o seu caminho. Profecia autorrealizável. E aí você chega para aquela reunião, para aquele fechamento de negócio, né, como eu estou dizendo aqui para você, e aí você vai e tem uma atitude já não tão empática com a pessoa, ou você já chega num nível de motivação baixo, não se prepara para isso, porque você internalizou na sua comunicação intrapessoal que aquele negócio não ia fechar, que aquela reunião de negócios não ia ser produtiva, que aquele cliente não ia fechar a venda com você, ou ele ia ser um caroço, ou ele ia te dar dor de cabeça. E aí, às vezes, você tem comportamentos e atitudes que conduzem isso. E aí no nível inconsciente.
E aí sabe o que você faz depois? Que não dá certo o negócio, que não fecha nada, ou que só dá errado? Ah, eu tinha razão. Eu sabia disso, porque é o que o ser humano mais quer, né? Ter razão. Nós queremos ter razão. E aí você foi lá e infelizmente realizou a sua própria profecia. Isso acontece também no âmbito pessoal, no âmbito do relacionamento, por exemplo. É aquela pessoa que fala assim, ai, eu tenho o dedo podre pro relacionamento. Relacionamento comigo nunca dá certo. As pessoas me tratam mal e etc. Eu sempre enrosco aqui e ali. O que acontece? Ela abre a janela para se relacionar com alguém, aparece uma oportunidade e aquele pensamento, aquela comunicação intrapessoal prevalece. E aí o que acontece? Dá com a cara no muro. Não dá certo o relacionamento. E aí vem a autoconfirmação daquela profecia autorrealizável. Eu sabia que não ia dar certo. Aí eu não tenho jeito para essas coisas mesmo. Vou ficar para titio, vou ficar para titia. E isso, infelizmente, acontece. Então, lembrando da caixinha da pergunta, né? O motivo dessa live. Deixei a caixinha de pergunta ali. Qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça numa segunda-feira de manhã? Essas palavras podem conduzir o seu dia, conduzir a sua semana. Elas podem conduzir. Então, o que você precisa fazer? Agora, falando da parte prática, estamos chegando ali no finalzinho. Alimentar palavras que vão trazer resultados positivos, que vão te motivar, que vão te colocar em um estado de alta performance, ou um estado de equilíbrio, caso você esteja enfrentando algo que te deixe em desequilíbrio. Então, essa comunicação interna, a intrapessoal, ela é extremamente importante para guiar os passos do seu dia, para guiar o seu caminho. Então, preste atenção no que você está falando para você mesmo, para você mesmo. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter autoconsciência, que é o primeiro passo lá da inteligência emocional, uma das primeiras lives que nós fizemos no mês passado, eu falei sobre isso. A partir do momento que você tem a consciência do que você está repetindo para você, que isso não traz um resultado positivo, porque ela alimenta os seus comportamentos no nível de inconsciência, no nível inconsciente, você precisa mudar essa sua comunicação interna. Você precisa se comunicar melhor com você mesmo. Olha só que louco, olha que curioso, né? Quando eu falo isso nos treinamentos, hoje treinamento tudo online, né? Mas quando era no presencial, eu via a cara das pessoas de surpresa e olhando para cima, tipo, é isso mesmo que acontece comigo. Eu aposto que você tem um amigo, uma amiga, um familiar que você, por essa pessoa, você é considerado ou considerada a melhor pessoa do mundo. Que você tem os melhores conselhos. Que você consegue perdoar essa pessoa, você consegue ajudar ela quando ela está para baixo, você dá conselhos bons para ela, você consegue motivar ela quando necessário, você destaca as características positivas dessa pessoa para ela se fortalecer e se colocar as experiências e etc. Por que você não faz isso com você? Parou a pensar? Você é o melhor amigo ou melhor amiga das outras pessoas e você não é o melhor amigo seu ou sua melhor amiga. Por isso, a sua comunicação intrapessoal, ela precisa te ajudar nesse momento. Ela precisa te colocar para cima. Ela precisa te colocar numa vibe, numa segunda-feira de manhã, ou numa segunda-feira à noite, como nós estamos aqui introduzindo, na sua semana, para você ter uma semana produtiva. Para você fazer o seu trabalho, seja por um propósito, seu trabalho é por um propósito, ou que seu trabalho é só para trazer o sustento. E o propósito do seu trabalho hoje é trazer o sustento. É trazer o leitinho das crianças. Você não pode ir lá fazer de qualquer jeito. Porque acredite que o seu resultado será pífio. Será mediano. Medíocre, para utilizar uma palavra ali que é mais rígida. Então, porque você não é o seu melhor amigo, sua melhor amiga. Porque você não te dá bons conselhos quando você fala com você mesmo. E ao invés de te colocar para cima, você fala, eu sou burro mesmo. Puta, eu não presto pra nada. Nunca vai dar certo pra mim. O que está acontecendo comigo? Eu sou muito devagar. Eu não sou comunicativo, sou muito introspectivo. E você vai se jogando para baixo, vai se jogando, vai colocando mais pá de terra em cima. Então, preste atenção no que você está falando para você. Esse é um dos primeiros passos para você ter um dia melhor,
para você levantar da sua cama na segunda-feira e não ter o pensamento, ih, labuta, ai, que preguiça, e já é segunda-feira, ai, me dá mais 10 minutos. Para você entrar já numa alta performance, para você já agitar o sangue. Isso é extremamente importante e depende de você. Não depende de pandemia, não depende do governador, do presidente, do prefeito, do vereador, do seu chefe. Esse nível de energia, quando você coloca para se motivar, para se colocar em alta performance, depende de você. Então, introduza essa comunicação intrapessoal com foco na solução. Essa comunicação intrapessoal positiva. Essa comunicação intrapessoal benéfica. Eu usei 3 palavras que são sinônimos que você vai encontrar um treinador, um professor falando de um jeito, outro falando de outro jeito, mas que elas traduzem a mesma coisa. Foco na solução é outra palavra, foco no resultado, né? Que nós falamos na última live, aproximadamente uns 10 dias atrás, você consegue ver lá no YouTube. Então, coloque-se para cima. Se coloque no nível de alta performance. Isso divide as pessoas que partem para uma segunda-feira já em alta performance pela manhã, das pessoas que começam a segunda-feira, que nem a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a pessoa vai tocando. E depois reclama porque não consegue as coisas. Ou depois reclama porque o seu nível de energia é influenciado pelas pessoas que têm uma vibe negativa no seu trabalho, etc. Então, ó, outra coisa, foge um pouquinho das notícias. Foge. Corre um pouquinho aí das questões negativas da pandemia, número de mortes, etc. E foca no que você quer, numa comunicação intrapessoal que vai te jogar para cima. Lembrando, estou falando isso para você minimizar e separar um pouquinho das questões negativas. Não estou falando para você negar a pandemia e as mortes, tá? Então eu sei que você está aqui, você consegue ter esse nível de consciência. Então, para a gente fechar, se alguém tem alguma pergunta, eu não vi nenhuma aqui, só vi alguns comentários, as pessoas falando que não conheciam a questão da profecia autorrealizável, né? Que quando você mentaliza algo para uma reunião, foram exemplos que eu dei, para sua vida amorosa, para uma entrevista de trabalho, para a apresentação de um trabalho final, de um curso e etc. E você mentaliza e o resultado ele tende a corresponder com aquilo que você pensou. Certo? Então, aqui não se trata de achismo, e sim de um modelo mental para você melhorar a sua performance, melhorar essa alta performance e principalmente encarar a sua semana, encarar o seu dia de uma maneira mais produtiva, encarar o seu dia de uma maneira mais específica. Fechado, pessoal? Tiago colocou aqui perfeito, Débora também colocou aqui, está bem esclarecido. Ótimo, então já tente exercitar isso amanhã. Acordou de manhã, ai, tô cansado. Opa, muda a vibe, muda o nível de pensamento. Certo? Então é isso. Lembro a vocês que estão aqui, quarta-feira eu vou fazer outra live com outro tema, tá? Pra gente falar um pouquinho. Na quinta-feira não vou fazer live, porque começa o curso, né? Minha Carreira, Minha Vida, tá? Então as inscrições vão até quarta-feira, até a hora do almoço. Você consegue acessar lá o conteúdo no link da minha bio. Então, se você tiver interesse, ainda tem vaga, ainda dá para se inscrever, tá? Nós vamos falar lá sobre inteligência emocional, nós vamos ter um outro módulo sobre adaptabilidade, flexibilidade, sobre propósito dentro da sua carreira e sobre os perfis comportamentais. Você vai fazer uma avaliação e eu vou te dar uma aula totalmente gratuita de perfil comportamental que você sair de lá com uma consciência social top. Você vai ver que bacana. Então, se você quiser depois dar uma olhadinha no link lá da minha bio, são 4 encontros das 7 horas, né, das 19 horas até as 21h30. Então, são 10 horas aí aproximadamente de conteúdo, com apostila, certificado no final do curso e o precinho, ó, apenas R$ 127 pelos 4 encontros. Então, se você tiver curiosidade, você pode fazer aí. Peguei a live agora, vai ficar gravada? Eu vou deixar ela gravada, tá? Essa aqui eu vou deixar gravada, vai ficar no IGTV e também vai lá pro meu canal do YouTube. Mila colocou, você é excelente professor, parabéns, obrigado mesmo. Espero que você tenha feito algum curso comigo já, tenha gostado, obrigado pelo feedback. A Vanessa colocou ótimo e a Débora também colocou uma mãozinha aqui. Show de bola, pessoal, ótima noite para vocês, tá? E lembrando, dê uma olhadinha no link da bio que você encontra lá
a conexão para você fazer o Minha Carreira Minha Vida. E quarta-feira nós temos live aqui no Instagram totalmente gratuita novamente. Forte abraço, uma ótima noite. Comece a terça-feira com o pensamento para fluir, não para te travar. Abraço!